mais artisticamente divertido canal do YouTube. Então hoje a gente vai falar do que é gravura e algumas técnicas de gravura. Então a gente vai falar de xilogravura, litogravura e água forte. Então, gravura também pode ser chamada de gravação e é um método aí de impressão usando uma superfície dura, por exemplo, uma placa de metal ou de pedra. Então, gravura ou gravação é uma técnica de impressão. E essa palavra gravação tem que ser usada com muito cuidado, porque é um termo que também serve para ourivesaria, é uma técnica de ourivesaria muito antiga, que existe aí desde a antiguidade. Então, quando se risca o metal, quando se grava o metal através de algum utensílio pontudo. E dessa técnica de ourivesaria vai surgir a técnica de impressão chamada gravura no século XV. Então, os pintores no século XV, na Alemanha, inicialmente, vão usar essa técnica. Então, eles pegam ali uma placa, geralmente de cobre, gravam essa placa, usando um buril ou outros instrumentos pontiagudos. Então, eles usam esses utensílios pontudos para retirar ali um pouquinho daquele metal e deixar afundadinho. E daí o que vai acontecer é que a tinta pode ser colocada ou nesses sulcos, que foram criados, nesses risquinhos que estão aí afundados, e aí é colocado no papel e fica o desenho ali que foi riscado, ou a tinta pode ser colocada não nos sulcos, mas na outra parte, então em negativo. Então, quando a tinta é colocada nos sulcos, a gente chama de gravura em horizonte. E quando a tinta é colocada na superfície plana, não nos sulcos que foram deixados, a gente chama aí de gravura em relevo. E primeiramente, essa técnica foi muito usada por um artista chamado Shongawa, que já conseguia ter muitos efeitos de contraste, modelagem tonal e sugerir texturas, e depois o famoso Albrecht Dürer também usaria essa técnica, conseguindo aperfeiçoá-la mais ainda, mostrar ainda mais detalhes e tons, e ele também começou a usar essa técnica para produzir retratos. E um outro artista também chamado Albrecht Adolpher, ele usou muito essa técnica para paisagem. Essa técnica então chegou na Itália e alguns artistas a utilizaram, por exemplo, Mantegna e o Pollaiolo. E daí o que aconteceu? Que no século seguinte, no século XVI, ainda ali na Renascença, se tornaria muito popular a reprodução de pinturas usando a técnica da gravura, porque como é uma técnica de impressão, você pode aí usar para imprimir vários exemplares, Então a técnica continuou sendo usada por si só, mas também para essa reprodução aí de pinturas. Então foi muito importante para a difusão de obras de arte em toda a Europa. Então, porque uma obra de arte famosa não é como hoje em dia que a gente pode ir lá e tirar uma foto e ver no Google, na época não tinha isso. Então o que acontecia é que as obras eram copiadas, e reproduzidas através aí das gravuras. E isso foi muito importante para a difusão da arte por toda a Europa. O Rafael, por exemplo, contratou o Marco Antônio Raimondi, que reproduzia as obras dele. Então os artistas aí contratavam gravadores para reproduzir suas obras. Outros artistas que serviram dessa técnica foram então, por exemplo, o Rubens, o Van Dyck e o Gustave Doré. E a gente tem também outras técnicas de gravura. Uma delas é a xilogravura, que é muito mais antiga do que esta gravura aqui que eu estou falando, que existe então desde o século V na China e desde o século XIV na Europa. Que então a superfície que era usada não era uma placa de metal, como a gente falou aqui, mas sim uma placa de madeira. E essa madeira era entalhada e na China se usava pincéis para aplicar a tinta e no ocidente usava-se um rolinho. Então a tinta ficava só na parte que estava em relevo, então se coloca num papel e deixa ali a imagem, a estampa que você quer. E na China já era usado para a produção de têxteis, de tecidos estampados, então isso desde o século V. E daí podia ser usado, depois que essa placa de madeira colocada sobre o papel, pode se prensar com as mãos mesmo ou com uma prensa. E é aí uma das técnicas mais antigas de impressão em relevo. E é interessante notar que no século XIX, lá por 1860, xilogravuras ukiyo e japonesas se tornaram muito difundidas na Europa e começou a moda do japonismo. Então, de colecionar-se essas gravuras, e daí muitos artistas da Europa foram influenciados por essas gravuras. Então,
os impressionistas, os neoimpressionistas e os pós-impressionistas. E, é claro, alguns artistas mais recentes também continuaram usando essa técnica. Então, por exemplo, o Marc France. A gente também tem a chamada água forte, que é muito mais fácil de produzir do que a gravura e a xilogravura, porque você não tem que saber trabalhar o metal nem a pedra, você simplesmente tem que saber desenhar. Então, como se fazia aqui? Pegava-se uma chapa de cobre, zinco ou aço e cobria essa placa com uma substância que fosse resistente ao ácido. Então, muitas vezes, uma mistura de cera de abelha, betume e resina, que era chamada de verniz. Verniz entre aspas, porque é diferente do verniz que se colocava em cima das telas. Então aí, essa placa de metal com essa substância, o artista precisava só pegar algo pontudo, então por exemplo, uma agulha ou um buril mesmo, que era usado para as gravuras que a gente já falou, e desenhar então retirando essa substância resistente ao ácido e deixando então o metal nu nessa parte que o artista foi riscando. Então era muito mais fácil porque o artista não precisa realmente, gravar o metal, que exige muito mais força e uma habilidade aí em trabalhar com metal. Ou então fazer aí os sulcos na madeira, que também é uma habilidade diferente de desenhar. Aqui é só riscar ali como se estivesse desenhando. E daí o que se faz, depois que terminou o desenho, mergulha-se essa placa em ácido nítrico. E daí esse ácido vai corroer o metal, mas a parte que estava com aquela substância que é resistente ao ácido, ela não vai ser corroída. Então daí se coloca essa placa sobre um papel molhado e esse pedaço corroído, nessas partes corroídas, vão ser impressas no papel. E então se transfere aí o desenho. E vários artistas importantes também usaram essa técnica, por exemplo, o Rembrandt, o Goya, o Picasso, o Miró e o Matisse. Por fim, a gente tem a litografia. Então, litografia, essa palavra é litos, significa pedra em grego, e graphein significa gravar, escrever. Então é uma técnica que surgiu aí no século XVIII e ela foi inventada pelo Alois Sennenfelder. Então ele era um ator e escritor que queria achar uma maneira, um método de publicar peças de maneira barata. Então chama litografia, lito de pedra, porque era usado uma pedra plana ou uma placa de alumínio e daí se pegava um lápis ou giz gorduroso e se desenhava ou escrevia aí sobre essa placa. A tinta aderia só à parte gordurosa, então aquilo que foi desenhado ou escrito ali é passado para o papel quando você pressiona aquela placa sobre o papel. Mas a técnica só se tornou popular entre os artistas em 1890, quando Jules Cherret usou para produzir desenhos de cartazes bastante inovadores. E dessa técnica também foi usada por vários artistas famosos, como por exemplo Toulouse-Lautrec, o Picasso, o Kandinsky, o Miró, o Warhol, o Munch e o Chagall. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre essas técnicas. São todas técnicas de impressões, mas cada uma tem aí suas particularidades, em algumas é possível representar mais cores, mais contraste, mais tons, outras menos, e também cada uma aí necessita das suas habilidades próprias, Então a xilogravura e a gravura são mais complicadas aos artistas, aos desenhistas, do que as outras duas técnicas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários, porque já deixaram um comentário perguntando o que era água forte, então é por isso que eu estou fazendo este vídeo. Então é isso, beijinhos e até a próxima!